Hebreus é conhecido como o livro das coisas maiores ou melhores, ou o livro das coisas superiores. Hebreus 12 diz assim, versículo 1, do 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém? Então ele vai trazer uma proposta aos hebreus. O autor desconhecido, muitos falavam que era o Paulo, depois de um tempo para cá eles falaram que não é compatível com as cartas de Paulo. Então não tem um autor. Mas independente de quem foi o autor, eu acho extraordinário e revelador o livro de Hebreus. Porque ele vai trazer desde a revelação de Deus, do capítulo 1. No capítulo 1, ele vai trazer a revelação do Filho de Deus. E vai dizer que Jesus é superior aos anjos. Mas isso é óbvio. Então ele começa dizendo da supremacia de Cristo. Supremacia e suficiência de Jesus Cristo. Hebreus coloca Jesus Cristo no centro de todas as coisas. E para mim, eu creio, a minha fé, que este é o Evangelho. Quando colocamos Jesus Cristo no centro de todas as coisas. Eu me lembro, né? Estamos agora comemorando 503 anos da Reforma Protestante. E tem uns videozinhos que rolam na internet, é filme, né? Que o padre indaga, não sei se é um padre, não sei se eu posso chamar dessa forma, Martinho Lutero, né? Se nós tirarmos então as indulgências, o que nós colocaremos no lugar? Aí Martinho Lutero responde, coloque Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente. Então meu coração se alegra também porque estamos comemorando 503 anos da Reforma Protestante. Isso para nós é formidável, é de soltar foguetes. Porque há 503 anos atrás nós estávamos escravos no engano, na escuridão. Não tínhamos acesso às escrituras. A igreja ditava as regras, a salvação era vendida e ninguém tinha acesso a Deus, a não ser o bispo supremo. Ele era a voz de Deus e ele é substituto do Filho de Deus. Nós não cremos dessa forma. Então Martinho Lutero vai e prega na porta da igreja 95 teses que contrariavam toda aquela pregação, principalmente as indulgências. Então de lá para cá foi um avanço e chegamos aonde estamos hoje. Começou com Martinho Lutero, John Knox e tantos outros, né, que sucederam. Reforma Protestante. Hoje estamos assentados aqui, temos liberdade para ministrar, para pregar, para cantar, graças à Reforma Protestante, porque o povo não tinha essa liberdade. Descobrimos que o justo vive pela fé. A salvação é gratuita, é pela graça. É o trilho da salvação. É pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas isso é possível, porque um homem lá atrás teve coragem de levantar a mão e dizer, isso não está certo. Ele enfrentou o sistema, enfrentou a igreja que era poderosa, enfrentou os governantes que tinham poder para mandar matar, mas ele se levantou e disse, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17. Então nós temos essa liberdade de olhar as escrituras e dizer, uau, agora eu tenho acesso. E é isso que Hebreus vai dizer. Capítulo 2 de Hebreus vai exortar os irmãos para que não desprezem a revelação de Deus, porque a revelação de Deus vem em Cristo Jesus. Eu gostaria de tirar algumas verdades, e claro que não vou tirar todas as verdades do texto, porque o texto é rico, mas eu gostaria de usar do capítulo 1 até o 11 como contexto, para que a gente possa entender o 12. Porque o autor de Hebreus está propondo uma nova corrida. Ele está trazendo ali um paralelo como se fosse uma corrida não de curto alcance, mas de longo alcance. Então ele diz, olha, eu estou propondo que vocês mantenham os olhos fitos em Jesus. Desse formato vocês não se cansam. Mas antes disso ele vai trazer a ideia que Jesus, ele é a revelação de Deus, é superior aos anjos. No capítulo 3 vai trazer a superioridade de Jesus a respeito de Moisés. Sabe Moisés que tirou vocês lá do Egito?
Jesus é superior a Moisés. Capítulo 4 e 5 vai dizer que Jesus é o grande sumo sacerdote. Ele é o último e o maior. Por isso que Hebreus é chamado de coisas melhores ou maiores. Porque ele vai fazer uma comparação, ele vai trazer o tabernáculo, mas Jesus é o último tabernáculo, é o tabernáculo verdadeiro. Ele entrou no tabernáculo verdadeiro. Moisés, mas Jesus é superior. Ele vai trazer a superioridade de Jesus, a supremacia de Jesus e a suficiência de Jesus. Então, do capítulo 1 até o 12, ele vai trazendo nesse formato. Capítulo 6, ele vai trazer a certeza da promessa de Deus. Ele jurou por ele mesmo. Deus promete e jura por ele mesmo. Capítulo 7, Jesus é a garantia das promessas. Capítulo 8, o sumo sacerdote de uma nova aliança. E é aqui que Hebreus pega. Aqui é a chave de Hebreus. Quando ele começa a falar do sacerdote de uma nova aliança. Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Ele tira o povo do Egito e traz para o deserto. Então ali ele faz uma aliança com o povo. Moisés sobe ao monte e traz a tábua das pedras. E ali é feita uma aliança. Então agora eles têm uma lei a ser seguida. Ou seja, faça isso e viverás. O judeu conhece muito bem essa lei. Ele, faça isso e viverás. Se obedeceres, será bem sucedido. Aquele que tem filhos e prosperidade é abençoado por Deus. Aquele que não tem filhos e nem prosperidade, esse foi amaldiçoado. Porque alguém pecou. Ou ele, ou o pai dele. Não foi a indagação que os discípulos fizeram? Mestre, quem pecou quando viram um cego? E Jesus, cheio de graça e sabedoria, disse, não, nenhum deles. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se revelasse. Então essa é a mentalidade judaica. É a lei, faça isso e viverás. Se fizeres isso, então eu ouvirei lá do céu e abençoarei, sararei a sua terra. Então é essa a ideia que Hebreus está trazendo. O povo já está em Cristo Jesus, mas por causa da perseguição, eles querem voltar. Não, esse negócio aí não está dando certo para mim. Perseguição, esse negócio não... Vamos voltar para o judaísmo, ali não tem perseguição. Vamos voltar aos ritos religiosos. Há comentários que dizem que quando Hebreus foi escrito, o templo ainda existia. Porque quando ele fala a respeito do templo e dos sacrifícios, ele fala em tempo real, em tempo presente. Ele não fala do passado. Então entende-se que Hebreus foi escrito antes de 70 depois de Cristo. Então o templo ainda existia, porque o templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Então o povo queria voltar a viver a religião. E quando nós trazemos para os nossos dias, quantos de nós, em meio à pandemia agora, ou até antes, acabamos desanimando da fé, desanimando da igreja, desanimando por algum motivo? Eu, esses dias, estava assim, desanimado. Por algum motivo especial, íntimo, particular, todos nós temos nossos motivos. Então a gente acaba desanimando. E quando eu desanimo, logo eu não vou na igreja. Estou desanimado, é culto de oração, orar em casa. É culto de escola bíblica, ficar em casa. Então quando eu desanimo, eu não tenho um comprometimento. Porque o compromisso com Deus traz um peso para nós. O compromisso de pregar é um peso. É um compromisso que você tem diante de Deus, diante da palavra do Senhor, de trazer uma palavra que realmente seja bíblica, seja verdadeira e traga salvação. E não falar pelos cotovelos, falar heresia e falar aquilo que está na minha cabeça. É um compromisso. O compromisso do louvor, para quem sabe cantar, eu não sei. Queria saber, mas não sei. É o compromisso de ministrar, de levar na igreja a adoração. De quem toca, de não desafinar na nota, na A, na B, na C. De elevar o tom, de baixar o tom, não sei, não entendo muito disso. Mas é o compromisso. É o compromisso de oração, o compromisso de estudo da palavra, o compromisso com a igreja. Nós temos compromisso com a igreja, porque somos cristãos e estamos afiliados à igreja tal. Nós temos um compromisso. Temos compromisso do dízimo, das ofertas, sim ou não? Mas quando eu estou desanimado, então isso não tem mais importância para mim. Não tenho mais um objetivo. Porque estou na minha zona de conforto. Acho que foi falado aqui na zona de conforto, né? Eu sempre uso essa expressão. E quando estou na minha zona de conforto, então, isso para mim não tem mais significância, não tem mais significado. Vai ter alguma coisa na igreja, legal.
foi. Está em casa. Vai ter oração, não, mas eu oro em casa também, Deus também ouve. Não é assim? Todos já passaram por isso? Não. Então a gente vive na nossa zona de conforto, porque não queremos compromisso. E isso é desanimador. E creio eu, segundo a nossa experiência com a igreja, né? O nosso pastor compartilha muito com a gente vê com os nossos olhos os resultados, a igreja está vazia. Estamos em pandemia, mas a pandemia já liberou para que os cultos possam acontecer. A igreja está vazia, mas o mercado está cheio. Não sei o que lá está cheio, o outro lá também está cheio. Nós temos que trabalhar, não podemos sair do serviço. Com exceção daqueles que perderam, né? Mas nós temos que cumprir as nossas obrigações. Então vivemos essa vida de altos e baixos. Quando estamos no alto, uau, glória a Deus, mas quando estamos por baixo é difícil. É difícil você recuperar o primeiro amor. É difícil você restabelecer a sua fé e voltar a congregar e perdoar o irmão ou perdoar a quem nos ofendeu. E se é que fomos ofendidos, porque às vezes nos ofendemos de graça. Então é difícil. E muitas vezes queremos retroceder, independente do que seja. E nós temos que fazer uma diferença, entender a diferença. O que é a velha aliança e uma nova aliança. Porque, na maioria das vezes, a gente se cansa porque a gente vive debaixo de um jugo. E esse jugo é pesado. E a gente não pode viver debaixo do jugo religioso. Os fariseus viviam debaixo de um jugo, só que eles não carregavam o jugo porque era pesado demais. O que eles faziam? Jogavam então nas costas dos outros. Eles queriam que os outros carregassem esse jugo. Tinha que cumprir a lei. Não podia, não podia, não podia, não podia, não podia, não podia. Faça isso e verá. Se tu fizeres, então será bem sucedido. Se tu não fizeres, então Deus vai te amaldiçoar e tu será apartado do povo de Israel. Era isso. Mas capítulo 8 de Hebreus vai trazer então o quê? A nova aliança. E eu acho fantástico e revelador e libertador. Quando a gente entende que Deus fez uma aliança com Israel, um povo que saiu do Egito, sem estrutura, sem cultura, sem conhecimento. Então Deus coloca regras para que eles possam viver no meio do deserto. Regras até de cuidado pessoal, de saúde, enfim, tantas regras que foram colocadas. E quando Deus olha, Hebreus vai dizer, né? Capítulo 8 de Hebreus, acompanhe comigo. Eu vou ler o 8 inteiro porque ele é curtinho. Vai dizer assim, o sumo sacerdote de uma nova aliança. E é fantástico, diz assim, o mais importante que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário também este tivesse algo a oferecer. Ou seja, o sumo sacerdote tinha que entrar no santo dos santos. Eu não sei se todos têm essa informação. Tinha o tabernáculo, o lugar santo é aqui onde eu estou. Os sacerdotes trabalhavam ali. Só que tinha um véu, tinha a cortina e lá tinha o santo dos santos. E uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava ali para oferecer sacrifícios. Só que ele nunca podia chegar ali sem trazer uma oferta. Oferecer sacrifício pela sua própria vida e pela vida do povo. Então ele diz que serve no santuário, não, volta um pouquinho aqui no 4. Se ele tivesse, não, volta no 3. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso é necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, Jesus, né, não seria o sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam ofertas prescritas pela lei. Ele serve no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo, tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador. É superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Olha como ele fala, né? Da superioridade da aliança, da superioridade da promessa e da superioridade do ministério de Jesus. Versículo 7. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, o povo foi pesado e foi achado em falta. Aí então ele disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com vocês. Então o povo foi pesado e foi achado em falta. Aí então o profeta
Jeremias, capítulo 31, verso 31, vai dizer, vai trazer essa profecia. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Aqui é importante para nós. Uma nova aliança foi restabelecida. Quando o pastor vai servir a ceia, o que ele diz? Este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o cálice da nova aliança. Então nós estamos vivendo de uma baixa aliança, de uma nova aliança, desculpa. E não podemos voltar então a viver na velha aliança, porque ela estava antiga, estava enferma e não tinha poder para salvar. Sangue de bodes, de touros, não tinha poder para salvar. Hebreus vai dizer isso, capítulo 10. Então o sangue de Jesus foi ofertado. Jesus se oferece como uma oferta e se oferece como um sumo sacerdote que entrou no tabernáculo verdadeiro, que está no céu. Aquele que estava na terra era cópia, era sombra daquilo que está por vir. Então tudo que foi ministrado ali durante todos esses anos é apenas sombra daquilo que estava por vir. Tudo isso apontava para Jesus. Então eu botei um tema aqui da minha mensagem. Claro que isso é algo particular meu, tá? É o livro da desconstrução. Por quê? Porque o judeu, ele já se converteu, né? Podemos dizer assim, alguns sim, né? Alguns não. Mas eles estão na igreja. Então eles querem voltar a viver debaixo da lei. Então Hebreus vem trazendo a memória deles, falando, olha, Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior aos anjos. Jesus adentrou num novo tabernáculo, o qual, esse daqui, que vocês querem voltar, é cópia. Então ele está desconstruindo uma mentalidade judaica, para que realmente a mensagem de Jesus entre no coração. Porque, irmãos, quando chegamos no cristianismo, não importa de onde nós viemos, nós precisamos desconstruir aquilo que nós aprendemos. Ah, mas eu nunca fui em igreja nenhuma. Mas você tem uma teologia, você tem uma mentalidade religiosa, de alguma forma você crê em alguma coisa. E aquilo que nós cremos está errado, porque nós não conhecemos a Cristo, nós não conhecemos as Escrituras na íntegra. Então, quando eu chego em Jesus, eu tenho que desconstruir tudo aquilo que eu aprendi. E eu aprendi isso. E foi difícil. E foi doloroso. Porque eu achava que eu já sabia alguma coisa. Aí, quando eu me deparo, então, com as Escrituras, eu vejo que tudo aquilo que eu sabia, nem sei como é que eu chamo, se era... Nem posso chamar de religiosidade, porque nem religioso eu era. Mas enfim, mas eu criei alguma coisa. Então, eu coloquei o tema de o livro da desconstrução. Claro que os autores, os comentaristas, vão dizer que é o livro das coisas melhores, das coisas superiores. Vai trazer Jesus como supremo, como suficiente. E coloca Jesus no centro de todas as coisas. Então, mas a ideia do autor é propor uma corrida, é propor algo novo. Olha, vamos desconstruir essa mentalidade judaica, vamos desconstruir tudo aquilo que vocês aprenderam, e vocês agora estão no que é original. Mas vocês querem voltar para a cópia. Vocês estão em Cristo. Moisés apontou para Cristo. Jesus vai dizer, Moisés falou de mim, mas vocês não creem em mim. Então os profetas, e o Velho Testamento, e a lei, e os sacrifícios, e o tabernáculo, e tudo o que acontecia apontava para Jesus. Então agora eles estão em Cristo Jesus. Uau! Chegamos no ápice. Estamos em Cristo, no Messias, tão esperado. Mas não, por causa da perseguição nós queremos voltar a viver o velho homem. O meu modo antigo de viver. Aquilo que eu fazia, que eu não faço mais, eu quero voltar a fazer. Eu não sei, cada um tem uma história. E muitas vezes nos pegamos querendo voltar, retroceder. Mas precisamos entender que estamos debaixo de uma nova aliança. E aí eu quero continuar lendo com vocês. Ele fala, olha, essa é a nova aliança que farei com vocês. E não é como a antiga que eu fiz com seus pais. É uma nova aliança. Ele vai continuar dizendo, esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade
e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que maravilha, Deus está propondo ser o seu Deus, e agora não tem condição. Vocês acharam condição na promessa, na nova aliança? Eu preciso fazer algo para que Deus seja o meu Deus? Ele diz, eu serei o seu Deus. Ele está se comprometendo a ser o nosso Deus. E vocês serão o meu povo. Então agora não tem mais condição. A velha aliança era condicional. Era falha e quebrável. Ela tinha, a natureza da velha aliança tinha 3 objetivos. E eu tive que fazer uma colinha porque senão eu esqueço. Os 3 objetivos da velha aliança eram a de conduzir o povo a Cristo, ao preservar tanto a linhagem messiânica quanto o pacto da graça. Essa era a natureza da velha aliança. Para que a descendência de Jesus pudesse chegar em Cristo. Segundo, apontar tipologicamente para Cristo e sua redenção, quando oferecia o sacrifício, o sumo sacerdote e os ritos. E terceiro, e eu acho que mais agravante, ao aprisionar tudo sobre o pecado, de forma que a única maneira de se obter a herança prometida fosse por meio da fé em Cristo Jesus. Essa era a natureza da antiga aliança. Aprisionar tudo e todos debaixo do pecado, para que pela fé em Cristo Jesus nós pudéssemos receber a herança prometida. Porque Deus prometeu, lembra que eu citei, capítulo 7, e ele jurou por ele mesmo. E depois vai dizer que Jesus é a garantia da promessa. Então, se ele nos garantiu, ele nos deu a promessa, e ele garante essa promessa é nossa. Nós só temos que desfrutar. Antigamente se pensava assim, eu tenho que fazer isto para que eu possa obter aquilo. Eu preciso fazer. Eram obras. E muito é se pregado, mesmo dentro do Evangelho hoje. Se prega obras, salvação. Não. Nós precisamos entender. Nós somos salvos em Cristo Jesus, porque Ele já fez tudo lá atrás. Então agora que eu entendi que eu sou salvo, então agora eu faço. Por amor, por gratidão. Nunca vou conseguir pagar o sacrifício que Ele fez. Mas agora que eu entendi, então agora eu me dou. Agora eu dou oferta missionária. Agora eu faço missões. Agora eu faço evangelismo. Agora eu ajudo no bazar. Agora eu fico na porta da igreja. Agora eu prego. Agora eu canto. Não importa qual é o teu chamado. Mas você não faz isso para alcançar a salvação. Mas você é salvo para que agora você possa fazer isso. É inversão de valores. Nós somos salvos em Cristo Jesus por causa da promessa da nova aliança. Eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Ponto. Não tem condição. Então agora eu vou me doar. E por isso a gente olha para a história, a irmã falou da igreja primitiva, aí você vê os caras entregando a vida, entregando o sangue por Cristo Jesus. E isso é formidável. Você olha e eles não pesam na balança. Eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho bens, eu tenho propriedade. Não, cara, eles entregavam a vida mesmo. E hoje nós vivemos uma zona de conforto, talvez porque não entendemos a promessa da nova aliança. Porque Cristo se entregou por mim. Ele pagou um preço alto. A igreja foi comprada. Então agora eu fui salvo, eu entendi. Então agora estou num processo de santificação. É um processo. E ele termina onde? No caixão. Porque vai até o último dia da nossa vida. Somos pecadores, somos falhos. A nossa natureza pecaminosa está em nós. Paulo diz isso, aquilo que quero fazer, isso eu não faço, mas aquele que não quero, este eu faço. Mas não sou eu, mas sim o pecado que habita em mim. Mas estamos num processo, numa busca pela santificação. Estamos numa busca de alcançar a linha de chegada. Lembra? Hebreus propôs uma corrida, capítulo 12. Então agora que eu entendi, eu não tenho mais julgo nas minhas costas. Eu não tenho obrigação de dar o dízimo. Eu dou o dízimo porque eu amo a obra missionária. Eu dou o dízimo porque eu amo a igreja de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Não é um julgo no qual eu tenho que fazer, mas eu faço porque eu amo. Lembra que eu falei no começo que tem que arder o coração? É isso. Então agora eu não tenho mais julgo nas minhas costas, porque Hebreus 12 vai dizer que nós devemos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha.
atrapalha. Olha, vocês estão com um jugo tão grande no pescoço de vocês que vocês não conseguem correr a corrida. É isso que ele está dizendo aos hebreus. Vocês querem voltar aos ritos religiosos, querem oferecer sacrifício, vocês querem entrar no templo. Olha, Jesus fez tudo isso por nós. Então ele correu para que eu e você não se cansasse. Então agora a nossa corrida ficou leve. Mateus 28, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso, e eu vos aliviarei. Como que é? Eu sempre troco. O meu fardo é leve, é isso? E o meu jugo é suave, está correto? Está invertido, né? Eu sempre inverto, mas vocês entenderam, né? É isso. Então agora o fardo não é mais pesado. Eu consigo carregar. E aí Hebreus 2 daí, portanto, talvez nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremos de tudo aquilo que nos atrapalha. Aí vem aquela perguntinha: o que é que está te atrapalhando? Cada um tem uma coisa. Qual é o jugo que estamos carregando? Aquele que não precisamos carregar. Ficou lá na cruz do Calvário. Cristo pregou na cruz. Despojou principados e potestades. O sangue de Jesus nos libertou. Agora somos livres em Cristo Jesus. Nós podemos então fazer esta corrida. Portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ele está citando o capítulo 11. Ele vai dizer daqueles heróis da fé que viveram pela fé. E ali ele faz uma seleção. Ele vai dizer no final: olha, tinha tantos outros que poderiam ser acrescentados, mas não tem espaço, não tem tempo para falar de tudo isso. Então ele vai trazer o capítulo 11 da Galeria da Fé. Começa com Abraão, viveu pela fé. Lembrando que Abraão viveu, me corrijam se eu estiver errado, pelo menos 400 anos antes da lei, né? É isso, né? Antes da lei. Então não tinha lei e Abraão já vivia pela fé. E a lei vem 400 anos depois da lei vem a graça, que é pela fé agora. Então Abraão, antes de tudo isso, já vivia pela fé. Antes disso, Abraão já ofereceu o seu dízimo. Olha como que é as coisas de Deus. Está na Galeria da Fé. Vai citar várias pessoas. Pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, a prostituta Raabe ajudou os espiãos. E assim vai. Não vou lembrar de citar todos. Mas ele vai trazer a Galeria da Fé. E vocês podem ler depois. Então, quando chega no 12, o título diz Exemplos da Fé, né? A gente fala Galeria da Fé. E ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando chega no 2, ele vai dizer que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Ele está fazendo uma menção a essas pessoas que viveram pela fé. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a tudo que acontecia, eles viveram pela fé. Foram desafiados a ir para uma terra estrangeira, a sacrificar o próprio filho, a ajudar pessoas de outra nação que eu não conhecia. O exemplo da prostituta Raabe, que defendeu, escondeu os espiões. Então eles viveram pela fé sem saber o que iria acontecer. Então ele vai dizer: olha, nós estamos rodeados por essas pessoas que deram um exemplo, que viveram, marcaram a sua época e a sua história. E tanto é que agora estamos arrolados no livro da fé, na Galeria da Fé. E nós estamos rodeados por essas testemunhas. E aí eu fui buscar um pouquinho, quando ele fala dessas testemunhas, ele não está dizendo da ideia de espectadores, porque nós estamos num cenário de uma corrida, né? Ele vai dizer: corramos, né, a corrida que nos é proposta. E não é que esse povo ali está sentado vendo os crentes correr, não. Foram pessoas que foram martirizadas, marcaram o seu tempo, porque a palavra traduzida ali é mártir. Então foi pessoas que morreram, pagaram com sua própria vida e marcaram o seu tempo, deram exemplos de fé. E ele está exortando aos hebreus a viverem pela fé. A perseguição está grande? Sim, eu sei. A dificuldade está grande? Sim, eu sei. A pandemia está grande? Sim, eu sei. Não sei, talvez. Sim, eu sei. Como é a dificuldade que está te impedindo de correr essa corrida? Exemplos da fé estão ali. É só a gente ler. Ora, pela fé é a certeza daquilo que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio da fé
de que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus provou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Então ele vai trazer diversos exemplos de pessoas que viveram pela fé, capítulo 11, tá? Então ele vai trazer diversos exemplos, e quando ele fala da fé, ele vai lembrar os irmãos, olha, nós estamos rodeados por pessoas que viveram pela fé. E nós precisamos também viver pela fé. Porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, já citei, né? Aí ele continua dizendo, estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então ele está propondo uma nova corrida. Mas para isso eu preciso tirar o peso. Eu preciso tirar o jugo. Eu preciso tirar aquilo que está me atrapalhando. Quem gosta de correr sabe que não consegue correr com alguma coisa amarrada no corpo. Botar aquela mochila. Eu já tentei correr, não. Não é que não dá. É terrível. Nos atrapalha. Já tentei correr com o celular no bolso. Atrapalha. Você vai correr, bota um tênis, um short, uma camisetinha e ponto. Mas você vai correr com alguma coisa, com o fonezinho do ouvido, não atrapalha? Não consegue. Mas atrapalha. É algo que está atrapalhando. Então ele fala, olha, vamos correr, mas vamos tirar essas coisas que estão atrapalhando. Vamos tirar os ritos. Vamos tirar o jugo. Vamos tirar a religiosidade. Vamos tirar tudo aquilo. E também vamos tirar o pecado, ele fala. O pecado está encruado em nós. Primeira regra para a salvação é arrependimento de pecados. Nós precisamos confessar que somos pecadores, que necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Todos os dias acordar e dizer, Deus, eu não mereço, mas é a tua graça. Deus, eu não mereço, mas é a tua misericórdia. Deus, eu não mereço, mas é o sacrifício de Jesus. Deus, eu não mereço, mas é o teu amor. Deus, eu não mereço, mas é a tua justiça. A justiça de Deus também é atribuída, junto com o amor, porque ela cai em cima de Jesus. Era para cair em nós, mas ela cai em Jesus. Nós não merecemos, mas pela graça somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Então ele fala, tira o peso, tira o jugo, tira o pecado, tira tudo que atrapalha. E corra com perseverança. Corra com firmeza. Fazendo o quê? Mantendo os olhos fitos em Jesus. Jesus é a linha de partida e a linha de chegada. Ele vai dizer que é o autor da nossa fé. Em outra passagem vai dizer que é o autor e consumador da nossa fé. Então nós devemos correr essa corrida, mas nós temos um objetivo. Nós temos um foco. E esse foco é Cristo Jesus. Então a gente não está correndo por correr. Quando a gente vai fazer um cooperzinho, você que faz, né? Eu vou fazer o que eu faço. A gente corre por correr. Vou dar aqui uma caloria, passear um pouquinho. Não! Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Eu tenho uma direção. Eu não posso me desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque o meu alvo é Cristo Jesus. Os meus olhos estão fixados em Jesus. Então agora já entendi. Já ficou para trás. Qual vai dizer, né? Eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas ficaram para trás. Então agora recebi um convite do autor de Hebreus, que eu não sei quem que é, a correr uma corrida. Só que essa corrida ela tem um objetivo, ela tem um foco. Lembra que eu falei que a gente desanima, que a gente fica naquele altos e baixos? Quando a gente está por baixo, a gente não quer correr nada, gente. A gente não quer fazer esforço físico, espiritual, sei lá. Você vai orar, meu Deus, vou ter que orar agora, eu não vou orar nada. Deixa que eu não oro por mim lá e amanhã eu vou estar mais fortinho, daí eu oro. É assim não é? Comigo é assim, eu não estou desanimado hoje, eu não vou no culto e acabou. É aquele momento que nós não temos ânimo, nós não temos convicção. E a nossa fé é convicção. Quando ele fala para esquecer os ritos, olha para Jesus, é convicção. Tenha convicção. Tenha fé. Tenha objetivo. Tenha foco. É isso que ele está dizendo. Olha para Cristo Jesus. E eu entendo que o chamado do crente é assim, ó.
Deus te chamou. Todos nós fomos chamados. Então, você tem que entender que você foi chamado. E você tem que entender que você tem uma convicção. Você tem que ter convicção do seu chamado. Se você está em Cristo Jesus, é porque você foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos que entender, nós temos que criar essa convicção. Quando falamos de missões, não é só vir aqui fazer propaganda de missões. Nós temos que ter convicção da necessidade, do apelo para que a obra missionária possa avançar. Para que realmente missionários possam ser sustentados no campo missionário. Nós não estamos aqui pedindo dinheiro para o pastor. Nós estamos pedindo uma oferta missionária, porque tem crianças na Índia que estão sendo abençoadas, que estão sendo resgatadas das garras do diabo. Crianças que foram vendidas, que foram abusadas. Quem conhece a obra missionária sabe o que eu estou falando. Missionários de toda parte do mundo vêm a Curitiba uma vez por ano, num encontro de mobilizadores de campanha de missões mundiais. E ali eles trazem relatos de como está o projeto no campo, das dificuldades, das necessidades. Mas como que a igreja vai apoiar o campo missionário se a igreja não tem convicção do seu chamado? Se a igreja não tem convicção da sua fé? Se por causa de uma pandemia a igreja está esmorecendo? Tem alguns pastores que dizem que a igreja está morrendo. A igreja de Cristo não morre. A igreja de Cristo não esmorece, ela foi comprada por Cristo Jesus. Cristo pagou um alto preço pela igreja. E essa vai subir com ele. Agora, o difícil é discernir quem é igreja e quem não é, né? Isso também nem é o nosso papel. Nosso papel é incentivarmos uns aos outros a ter esperança, a ter fé, esperar a volta de Cristo. Mas eu me indago, como que a gente vai esperar a volta de Cristo, a segunda volta, se nós não entendemos nem quando ele veio a primeira vez? Nós não conseguimos entender o pacto que ele fez comigo na nova aliança. E eu estou esperando a volta, mas eu não entendi ainda que esses ritos. Ainda continuo vivendo de uma forma como se eu estivesse debaixo da lei. Ou como se eu estivesse vivendo no mundo. Como a gente usa a expressão, né? O mundo, né? Como se eu estivesse vivendo a forma antiga de viver. Eu gosto de uma pregação que o cara vai dizer, o pastor Ricardo Gondim, nunca mais vi ele. Ele vai falar sobre o reino de Deus. Eu acho que uma das melhores mensagens que ele fez. Ele vai dizer que o reino de Deus é uma nova forma de viver. É um novo jeito de viver. Quando você vem para Cristo Jesus, então o reino de Deus está aqui. O reino de Deus é anunciado. João Batista no deserto diz, o reino de Deus está no meio de vós. Aí depois chega Jesus falando a mesma coisa. Então quando ele encontra a prostituta que vai ser apedrejada, ele não julga, ele diz, vá, ninguém te condenou, eu também não condeno. Mas não peque mais. Ou seja, tem um novo jeito de viver. Então quando a gente vem para Cristo, a gente tem que abandonar o nosso antigo jeito de viver. Ah, mas eu sou assim, eu sou assado, eu sou explosivo. Cara, é um novo jeito de viver. Ou tu está em Cristo Jesus, ou tu não está. Em cima do muro não dá. Como o meu pastor diz, em cima do muro já é do diabo. Ele nem se preocupa que você desça do muro. Você tem que estar em Cristo, ou você não está em Cristo. Então ele vem com a proposta, um novo jeito de viver. Tudo aquilo que vocês estão achando que é bom, Paulo já dizia lá atrás, eu refutei como esterco. Tudo aquilo que eu achava que era bom, eu sou da linhagem, esqueci o nome do cara, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu dos fariseus, na minha idade, eu era o melhor, persegui a igreja, testemunho de Paulo, ele era o bambambam dos judeus, mas ele teve um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo. Aí literalmente, abre aspas, ele caiu do cavalo, né? Porque teve um encontro com Cristo Jesus. Então ele teve um processo chamado metanoia. Conversão de mente. É isso que o crente precisa. Passar por um processo chamado metanoia. Uma conversão. Agora eu entendi. Então agora eu tenho um novo jeito de viver. Agora eu corro para o alvo. Filipenses 3, 13, 14. Eu prossigo em direção ao alvo. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo. Esse é o nosso objetivo. Nós precisamos viver com um objetivo. E quando estamos na parte baixa da montanha russa, nós não temos objetivos. Nós não temos um alvo. Nós não temos um alvo. Então a gente precisa, primeiro, ter convicção de quem nós somos. Convicção de quem Deus é. Quando nós temos convicção, então tudo é diferente.
Tudo é diferente. Nós precisamos ter inspiração. E aqui está bem nítido, né? Quando ele traz a ideia das testemunhas, quando ele aponta para o capítulo 11. Então, olhem para esses homens que viveram pela fé. E vivam da mesma forma. Isso é inspirador. Nós temos um exemplo, não só das testemunhas, mas dos apóstolos e de toda a igreja primitiva, que de alguma forma padeceu. Quem conhece a história da igreja primitiva sabe que muitos irmãos foram queimados, muitos irmãos foram jogados dentro das arenas, muitos irmãos foram incendiados para iluminar a cidade de Roma, na época de Nero, né? Então, a gente tem que olhar para trás. É inspirador. Eu preciso entregar um pouquinho mais. Quando olha para Jesus, Filipenses, capítulo 5, ele vai dizer que ele se esvaziou de si mesmo. É inspirador. O próprio Deus deixa a sua glória, vem à terra, se humilha. É o que o Filipenses vai dizer. Que ele se humilhou a si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo. E não levou em conta que era Deus. Mas ele se entregou. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, exemplos, a gente olha para trás. Nós temos exemplos e temos inspirações que a gente pode seguir. E tantos outros teólogos atuais, né? Ou um pouquinho para trás, que a gente pode olhar. E tantos pregadores, tantos pastores, tantos irmãos, né? Que são recentes, que estão no nosso meio. A irmã citou uma missionária. Que a gente pode olhar e dizer, nossa, isso é inspirador para a minha vida cristã. Então a gente tem que ter convicção, tem que ter inspiração. Olhar os exemplos de homens, vai dizer, capítulo 11, que o mundo não era digno. Isaías, profeta messiânico, quem conhece, né? O livro de Isaías. Vai dizer a história, não a Bíblia, a história diz que ele foi cerrado ao meio. E Hebreus vai citar essa passagem. Então, a gente tem que olhar para trás, para que a gente possa ver. Devemos viver com objetivo e foco. Quando estamos na maré baixa, não temos objetivo nem foco. Queremos ficar no conforto do nosso lar, desfrutando daquilo que adquirimos. E é interessante, quando a gente olha para dentro de nós, é exatamente isso. Eu não quero sair da minha zona de conforto, porque aqui está bom. Mas nós precisamos olhar para o alvo e ter um objetivo, e ter um foco. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu foco? Quando entramos numa empresa, nós temos um objetivo, temos um foco. Às vezes é chegar na gerência. Eu tenho um problema que entrou na caixa. Fez concurso anos e anos e anos e nunca conseguiu. Agora ele conseguiu. Depois de tantos anos. O objetivo dele é fazer curso, capacitação e chegar à gerência. Ele tem um objetivo. Ele tem um foco. Quando entramos numa empresa, é assim. Eu entro talvez num setor, né, de produção, mas eu posso virar chefe do setor, eu posso virar um chefe superior e, enfim, e chegar à gerência. Todos têm um objetivo na vida. E na vida espiritual? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso foco? Aonde os nossos olhos estão fitados? Para onde estamos olhando? Será que realmente estão fitados no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé? Porque a Bíblia diz que Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele criou todas as coisas, por meio dele foi criado todas as coisas. Sem Ele, nada do que se fez se faria. João capítulo 1. E vai dizer que Ele é o nosso ponto de chegada. A partir do momento que fechamos os olhos aqui nessa terra, estamos indo para a pátria celestial. Porque esses homens que foram citados aqui não pertenciam a este mundo, assim como nós não pertencemos. Mas nós temos uma pátria, nós temos um lugar, um destino a chegar, e a pátria celestial. Mas para isso precisamos manter firme a nossa fé. Agora eu tenho convicção, agora eu tenho inspiração, agora eu tenho exemplo de pessoas que passaram por dificuldades maiores do que a minha. Todos nós temos dificuldades financeiras, no casamento, espiritual. Tenho dificuldade com a minha fé, tenho dificuldade de orar, tenho dificuldade de ir na igreja. Nós passamos por dificuldade de cuidar dos nossos filhos, de ensinar, de corrigir, de educar. Mas homens e mulheres do passado entregaram sua vida. Foram perseguidos e mortos. Então, quando a gente olha
Quando ele fala da nuvem de testemunha, devemos olhar. Então nós devemos trazer a memória que nós precisamos perseverar, ou seja, ter constância. Seja firme e constante na palavra do Senhor. Precisamos persistir, porque Jesus é a nossa linha de chegada. E para concluir, eu gostaria de ler o capítulo 10, o verso 19. Eu acho bem legal. Ele vai dizer que é um apelo à perseverança. Ele vai dizer assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Temos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E temos nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então a gente pode finalizar com esse texto, que ele vai dizer que a gente pode chegar no Santo dos Santos, porque foi aberto o caminho por Jesus. Que a gente pode sim chegar diante de Deus. Ele vai dizer que a gente tem que ter firmeza, perseverança, porque aquele que prometeu é fiel. Ele vai dizer que nós temos que nos reunirmos como igreja, encorajar uns aos outros, palavra de esperança. E assim é a vida da igreja de Cristo, uns encorajando aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então nós cremos pela fé que Cristo está voltando. E cada dia está mais próximo. Quando a gente vê os falsos profetas se levantando, quando a gente vê os sinais, né? Tudo isso são sinais. Falsos mestres, falsos ensinamentos, as coisas estão acontecendo, as pandemias, os terremotos, os tsunamis, fome em toda parte do mundo. A crise política é mundial, não é um problema só no Brasil. Então a gente vê que realmente nós estamos próximos. Jesus está voltando. E isso, de certa forma, que traz um sofrimento aqui nessa terra, traz alegria ao nosso coração. Porque sabemos que vamos nos encontrar com o Senhor. Vamos nos encontrar com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que o nosso coração possa estar sensível, disponível para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa usar nossa vida de uma forma que venha ser transformadora, tanto para mim quanto para aquele que Deus está usando na minha vida para que possa abençoar. Amém? Vamos orar?